As 42 estações no deserto. Parte 19. No vídeo anterior, em Etam, vimos que a primeira batalha do novo convertido acontece dentro da própria família. Seguir Jesus muitas vezes provoca divisão, não porque ele causa conflito, mas porque sua luz confronta o que ainda está preso ao Egito. Etam representa esse início doloroso, críticas, incompreensão e rejeição dos mais próximos. Mas ali também aprendemos a ver o cuidado de Deus, sua coluna de fogo, sua nuvem e a importância de seguir adiante guiados pela visão celestial. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, em Piairote, entramos na fase em que Deus começa a assumir o controle total da jornada. Vamos ao conteúdo. Partiram de Etam, e voltaram a Piairote, que está defronte de Baal-Zefon, acamparam-se diante de Migdol. Números 33 verso 7. Vejamos os textos bíblicos de Êxodo 14 do verso 1 ao 31 e Êxodo 15 do verso 1 ao 21, que são textos que nos explicitam em maior riqueza de detalhes o ocorrido nesta estação. Localidades fronteiriças. Experiências fronteiriças. Devemos prestar atenção em que, desde o começo, estas primeiras etapas são todas fronteiriças. Portanto, são questões que acontecem na fronteira do Egito com o Sinai, ou seja, referem-se a experiências que se relacionam às primeiras etapas, às primeiras jornadas do povo de Deus. São experiências que sucedem no início da caminhada do povo de Deus. Não quer dizer que mais adiante não possam novamente acontecer, mas são tipicamente características de acontecimentos espirituais atrelados ao início da caminhada dos recém-convertidos. A primeira observação relevante se dá quando comparamos Números 33 verso 8 com Êxodo 15 verso 22. Vemos que o deserto de Sur é o mesmo que o deserto de Etam. Depois Moisés fez partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto, e não acharam água. Êxodo 15 verso 22. É objeto de debate sobre qual seria a origem do nome Piairote. Poderia ser de origem egípcia, que neste caso significaria casa de Ator, uma deusa celeste egípcia. Ou poderia ser de origem semítica, e nesta hipótese traria o significado de escavar, cortar, o que deixaria implícita sua localização junto a um canal. O Lago Tinsa, também conhecido como Lago do Crocodilo, é um lago no Egito, no delta do Nilo. Encontra-se em uma bacia desenvolvida ao longo de uma falha que se estende desde o Mar Mediterrâneo até o Golfo de Suez, através da região dos Lagos Amargos. Em 1800, uma enchente encheu Wadi Tomila, que causou a transbordamento das margens do Tinsa e levou a água ao sul para os Lagos Amargos, a cerca de 14 quilômetros de distância. Em 1862, o lago estava cheio de águas do Mar Vermelho. Observe o que a palavra nos diz utilizando a figura do crocodilo. Jó 41 do verso 1 ao 17. Tipifica a questão da dureza de coração, orgulho e dura cerviz. Ezequiel 29 do verso 2 ao 16. Relação de Faraó e o crocodilo e a disciplina sobre o Egito. Ezequiel 32 versos 1 e 2. Relação de Faraó e o crocodilo e a disciplina sobre o Egito. Salmo 74 do verso 12 ao 17. Os gloriosos feitos do Senhor e a relação com o crocodilo. Significado de Piairote e sua localização. Piairote se situa nesta região de pântanos, e se chama também Lago de Mansale, bastante próximo ao Lago de Tinsa, ou também é chamado de Yansuf, que significa mar de juncos, ou mar de canas, papiros. Esta última é a palavra exata que aparece no hebraico. O Antigo Testamento chamou de Yansuf a massa de água onde os israelitas pararam. Esta mesma palavra, suf, é empregada para referir-se a juncos, papiro que cresciam ao longo do Nilo. Observe outros contextos bíblicos relacionados a suf. A mãe de Moisés pôs o filho num cesto e colocou o cesto no meio do suf, juncos. Êxodo 2 do verso 3 ao 5. Depois de ser retirado do navio, Jonas afirma que suf, algas marinhas, teriam se enrolado em sua cabeça. Jonas 2 verso 5. Isaías escreve que os rios e canais do Egito secarão, em seus juncos e suf, caniços, apodrecerão, Isaías 19 verso 6.
Observação: há diversas outras menções a juncos e caniços na Bíblia. Devemos verificar suas aplicações e respectivos significados em função do contexto em que são mencionados. Neste sentido, vejamos o que o Senhor falou acerca de João Batista. João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E, tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Lucas 7 verso 20 e 24. Jesus estava falando àquela multidão que João Batista é um homem levado pelos ventos? Uma cana sacudida pelos ventos? Sabemos que não. Observemos a continuação do texto. Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes delicadas. Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Lucas 7 do verso 25 ao 27. O Senhor, de uma forma maravilhosa, está querendo levar-nos a experimentar uma vida profunda nele, porque não podemos viver uma vida cristã cheia de vacilações, uma vida que pode ser levada por toda sorte de ventos e doutrinas, que nos levam ao erro. Por isso é que o Senhor vai provando nossa fé para que estejamos mais e mais firmados nele. Mar de juncos vezes Mar Vermelho. É quase certo que isso foi tomado de empréstimo de uma palavra egípcia, TWF, Y, que significaria juncos, papiro e designaria uma região tanto de brejos com papiros quanto pastagens. Por este motivo, aqui em Êxodo a expressão Yansuf deve ser traduzida como Mar de Juncos. E aqui temos de diferenciar. Aqui não se trata ainda do Mar Vermelho. O Mar Vermelho está mais abaixo. A ele os israelitas chegariam depois. Esta parte do mapa, que em nosso tempo de chama Canal de Suez, porém neste tempo se chamava Mar de Juncos e, que aqui, encontra-se traduzido como se fosse o Mar Vermelho. Então o roteiro até então foi o seguinte: Ramessés, a Sucote. Sucote, a Etã. Etã, a Piairote. Então veja, tanto Sucote, quanto Etã quanto Piairote, todas são localidades de fronteira, ficam exatamente na fronteira com o Egito. E esta era uma terra que se considerava dos Edomitas, embora também fosse uma localidade na qual os militares egípcios faziam seus treinamentos neste deserto. Mas o que nos é significativo é que as três localidades representam experiências espirituais do começo da fé cristã. Parênteses histórico-geográfico. Como veremos nesta sessão e nas sessões subsequentes, existem muitas controvérsias acerca da real trajetória do povo de Deus na caminhada até a Terra Prometida. Porém, isto não é algo que venha desqualificar a realidade espiritual acerca do trajeto, muito pelo contrário. E, como veremos mais à frente, a realidade espiritual relacionada àquilo que o Senhor estava por trabalhar em seu povo, por meio do trajeto, independe necessariamente da definição de uma rota mais à esquerda ou mais à direita. Isto porque a região é rica em detalhes e, a despeito de terem passado mais por aqui, ou mais por ali, o fato é que poderemos extrair verdades espirituais correlacionando as características naturais da região com as experiências espirituais do povo, que nos servem, obviamente, de exemplo. Afinal, Deus usa tudo para o cumprimento de seu propósito. Por uma questão de fidedignidade à palavra e temor a Deus, mencionamos nesta sessão e em outras subsequentes, algumas possibilidades relativas ao trajeto, mas sempre enfatizando, de fato, aquilo que tem importância, que é o que o Senhor tem a nos dizer através deste roteiro, espiritualmente falando. E, ademais, os achados arqueológicos, os manuscritos, a historicidade, bem como todas e quaisquer outras evidências certamente serão dignas de fidedignidade se estiverem em acordo com a palavra, e não o contrário. Portanto, a menção a mapas e a detalhamentos mais específicos tem o propósito não de afirmar que este roteiro é o roteiro absolutamente correto e infalível, mas o propósito de, analisando o roteiro com estas especificidades, observar o que o Senhor estava a falar e a ensinar a eles e a nós na caminhada até a Terra Prometida. Roteiros considerados como aceitáveis pelos estudiosos.
a estratégia de Deus e as experiências do povo de Deus. Devemos notar que eles vinham de Ramessés, depois Sucote, e então Etã. Logo, eles seguiam, a princípio, uma rota retilínea para baixo. E então o que acontece? Aparentemente eles se voltam, e isto foi um despiste que eles fizeram. Eles subiram de novo. Voltaram. Esta volta foi para o norte, voltaram até Pieirote. Eles não tomaram uma rota normal, uma rota direta por este caminho que leva à Palestina, o caminho que os levaria ao país dos filisteus, e nem tampouco tomaram esta rota direta de Ramessés a Sucote descendo. Eles desceram depois, eles regressaram até acima, ao norte, e é por isto que se diz no texto bíblico, voltaram até Pieirote. Isto é algo bastante significativo. Deus estava dirigindo a Moisés e ao seu povo. Isto foi, possivelmente, uma estratégia tanto de Deus quanto de Moisés. Porque Deus estava usando Moisés, uma estratégia que parecia uma loucura, mas que era uma armadilha de Deus para com os egípcios. Devemos lembrar que Moisés esteve 40 anos sendo treinado em rotas militares no deserto e que passou outros 40 anos do outro lado deste mesmo deserto. Então o que sucedeu? Os egípcios começaram a achar que os israelitas estavam desorientados no deserto. Porém Deus estava a fazer uma obra misteriosa. Ele estava com o intuito de confundir os egípcios e lhes preparava uma armadilha. Ao mesmo tempo, Deus estava preparando mais uma grandiosa experiência para seu povo no intuito de que eles pudessem ver sua ação providencial e miraculosa. Era mais uma forma de, pelo relacionamento e pelas experiências, seu povo pudesse conhecê-lo. Ou seja, às vezes parece que Deus permite que o diabo nos coloque numa situação que nos parece sem saída, que nos sentimos perdidos, que não sabemos o que fazer, porém ele o permite exatamente para mostrar o seu poder e para demonstrar o seu agir sobrenatural. Nós, quando ainda estávamos no mundo, estávamos acostumados a fazer por nós mesmos as coisas. E agora somos treinados pelas circunstâncias a nos entregar às ações providenciais de misericórdia de Deus. Antes, parecia que eu tinha as coisas sob controle, que as coisas iam muito bem para mim. Agora, ao contrário, parece que perdi as rédeas da situação, começaram a aparecer muitos problemas, parece que cometi algum erro. Não seria melhor regressar? Nós conhecemos estes sentimentos. Este é Pieirote, experiências. Pieirote é o local onde começamos a ver o Senhor assumindo o controle de nossas vidas. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.